Porque ele falou, você não falou que ele era um fascista, agora você não vai falar? Ele pode falar. E aí ele tudo fala, bem. pode falar o que você acha, não tem problema, eu não ligo. E é meio que bem isso, né? Então, assim... E ele escuta muitas... Ele critica muita gente, ataca muita gente, e ele também escuta isso de muita gente. Então, eu não acho que... Que ele vai se doer, né? Não acho que tem efeito nenhum, assim. Por prático. outro lado, existe uma tese que dizia, se eu não me engano, saiu no jornal, um jornal importante americano, que eu não vou lembrar qual, que a gota d'água pro Trump ir lá pescar o Maduro teria sido as dancinhas do Maduro. Isso. Não, eu falei até disso, acho que aqui com você também. A dancinha provocou, porque era desafiando ele, né? E não era uma dancinha xingando o Trump. Era desafiando que o que o Trump estava fazendo não passava de tackle, né? De um blefe que não ia levar a lugar nenhum. E acho que isso foi um impulso a mais ali. Então tu diria que são duas provocações que pegam em lugares diferentes pro Trump. Tá bom. Falar pessoalmente dele... Mas, por exemplo, o regime iraniano tentou matar o Trump. Tem investigações desde 2024 que o Irã queria assassinar o Trump. Quanto que isso está motivando ele hoje também, entendeu? Além das ameaças estabelecidas, que o Irã tem um programa nuclear, tem uma bomba atômica e assim por diante. Mais uma ameaça de assassinato, né? Pois Isso. Entendi. Tem mais aí, Vitão? Então dá-lhe. Mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, diante da importância da inteligência estatal demonstrada nos ataques, como é vista a exposição pela mídia do nome de um agente da ABIN, como aconteceu recentemente? Qual é a primeira parte? Diante Pois cara. Dá play de novo aí, que eu acho que o maluco foi pra um lugar, começa num lugar e foi parar em outro. Bernardes mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, diante da importância da inteligência estatal demonstrada nos ataques, como é vista a exposição pela mídia do nome de um agente da ABIN, como aconteceu recentemente? Bom, vamos tentar expandir isso para um universo um pouco maior. Levando em consideração... porque ele está falando que eu acho que teve os caras teriam dito que o Glauber era um... Isso, o Glauber era um agente da ABIN. Mas eu não sei em que medida que isso tem a ver com os conflitos internacionais. Sei lá, os serviços de inteligência são importantíssimos para a sobrevivência de um país. Não no Brasil, porque o nosso serviço de inteligência não tem recurso, não tem capacidades de fazer coisas, porque o país não levou isso a sério. Em outros países isso é mega importante. E você não revela o nome pelo amor de Deus, um agente, né, de um espião. Isso aconteceu no governo Bush. Virou até um filme, eu não vou lembrar o nome, mas é um filme bem interessante, bem importante, porque foi assim, chocante o governo ter feito aquilo com um desafeto político, e aí revelaram o nome do agente secreto. Do agente que era, na verdade, se não me engano, a história era que a mulher do cara era a espiã e eles tiveram um problema com o marido, que era um político, uma figura política, e aí, para ferrar com ele, foram lá e revelaram o nome da mulher. A história é mais ou menos exatamente essa. Entendi. E tem filme disso. Filme muito bom. Então existe precedente na história, mas é uma coisa que você não tem que fazer de jeito nenhum, né? Teve lá a história lá do governador do Rio de Janeiro lá explanando qual que era o carro da polícia secreta também. Puta então, que pariu, meu irmão. Os cara... É que a gente não sabe fazer isso direito, família. A gente não tem... Nosso serviço secreto aqui é meio, né? Daquele jeito. Cadê? Dá na próxima aí, Vitão. Guilherme mandou uma mensagem pelo Pix. Qual nova ordem mundial está sendo construída a partir dessas intervenções ostensivas do grupo político do Trump? É factível que tire os EUA da OTAN, haja vista a crescente divergência com os europeus? Olha, eu não acho que no final das contas ele vai tirar, porque
o Trump, assim, ele flerta com o Putin, ele agrada o Putin, mas eu não acho que ele é totalmente ingênuo a ponto de achar que o Putin não vai dar trabalho para ele se não tiver nenhuma resistência. Então, abandonar a OTAN por completo é abrir o portão e liberar o caminho para o Putin vir. E se o Putin ficar desse tamanho, tão forte, isso vai rivalizar com os Estados Unidos e vai ser um problema para os Estados Unidos, para a segurança americana e para a lógica mesmo que seja do Trump, personalista. Pô, Putin vai ficar mais poderoso do que ele. É melhor ele manter os países europeus pedindo, implorando a ajuda dele, né, sendo dependente dele e ele ter alguma influência sobre eles, do que ele entregar a Europa inteira para o Putin dominar e o Putin passar a ter essa influência sobre a Europa. Perfeito. Então eu não acho que ele vai chegar nesse ponto. Agora, ele vai entrar numa guerra para salvar a Europa? Aí é uma outra pergunta, já com um tom acima, que talvez ele não fará isso. A menos que tenha ganhos para ele. Ganhos e... Mas não deve rolar nos próximos 2 anos, né? Porque a gente precisaria que o Trump... já que a gente está falando do Trump, sim. né? Não deve acontecer. Que a gente não sabe se ele vai querer um terceiro mandato. Né? Imagino não me parece, sabia? Com essa história da maneira como ele está conduzindo essa guerra do Irã, parece que ele não está tão preocupado com as consequências da opinião pública interna. Não parece mesmo. E ele não está reagindo da mesma forma que ele reagiu em outras situações parecidas quando ele trouxe o tarifaço, né? Ele implantou o tarifaço, aí os mercados reagiram muito mal, aí ele recuou. No começo desse ano, quando ele falou que ele ia tomar a Groenlândia de qualquer jeito, os mercados reagiram muito mal e ele recuou. Dessa vez, os mercados estão reagindo muito mal e ele não está recuando. E a opinião pública está reagindo muito mal e ele não está fazendo o trabalho do que ele precisa fazer. E o trabalho é, basicamente, vender a guerra para os americanos, uma coisa que ele não fez. Verdade. Ele não fez, ele só apareceu um dia e falou assim, começamos as operações no Irã. Isso é meio contrário do que ele estava falando na campanha, né? Não só ao contrário o fato dele iniciar uma nova guerra, né, no Oriente Médio ainda, como também é contrário ele não vender o porquê precisa fazer a guerra. E eu já falei disso em outros lugares, mas essa é um dado interessante. Se você pergunta para os americanos, vocês são a favor da guerra? E a maioria dos americanos fala não. Se você pergunta para os americanos, vocês são a favor do uso da força para impedir o Irã de ter uma bomba atômica? A maioria é sim. Entendi. Ou seja, ele tinha que ter vendido a guerra direito. Perfeito. Ele tinha que ter falado assim, tem um problema muito sério, e o problema é sério, porque, obviamente, imagina o Irã entregando uma bomba atômica para o Hezbollah, para o Hamas. Mas o Hamas não vai conseguir lançar um míssil. Não vai, mas ele pode colocar dentro de um container que vai num navio e o container atraca em Nova York ou em Houston, sei lá, tipo uma outra cidade no Texas e no Golfo do México, e explode. E aí? Entendeu? Então, esse assunto ele é sério. Mas é interessante isso que você falou sobre a percepção do povo americano sobre a guerra, que pelo visto era só as altas palavras, né? Que ele conseguiria, Isso. inclusive, ganhar... E falar antes, falar mais, entendeu? Tipo, o papel do líder, né? Ele é conduzir a nação para entender uma coisa sobre a perspectiva do que ele quer, do ponto de vista da persuasão. E óbvio que ele vai usar as ferramentas de fazer essas pessoas imaginarem o medo ou o terror que possa ser um episódio como esse. E ele tá enfrentando uma resistência muito grande dessas figuras da franja maga, esses caras todos radicais. Já falou aqui do Tucker Carlson, né? Mas ele tem pretensões presidenciais. Ele aparece nas pesquisas. Ele quer ser presidente.
Que coisa, né? E óbvio que ele vai ter que atacar o Trump, né? É verdade. E o Trump não vai deixar isso fácil, porque o Trump não é assim. Então... Complexo, né, cara? Nossa, ou seja, tem muito trabalho pra você ainda, né, Rock? Tem. Tem mais aí, Vitor? Então dá-lhe. Pedro mandou uma mensagem pelo Pix. Com os IUA focados no Irã, a Ucrânia será abandonada e um acordo pró-Rússia virá? A forma com que Trump trata Zelensky equivaleria a Roosevelt falar aos invadidos na Segunda Guerra. Vocês não têm as cartas? Olha, eu não acho que ele vai abandonar, porque a Europa não vai abandonar agora a Ucrânia, que já é o que está acontecendo. A Europa está pagando a conta para proteger a Ucrânia. E os Estados Unidos, assim, não sei se necessariamente ele precisa... não sei se ele consegue forçar a Ucrânia a se render ao Putin. Todos os movimentos que o Trump fez até hoje, ele ameaçou, ele foi longe, mas ele não foi até o final. Isso me parece que talvez tenha um receio dele ali, meio que parecido com o que a gente acabei de falar, né? Que é a história de vai entregar tudo para o Putin. Isso é ruim, é perigoso. O Trump tem essa percepção, ele é um cara competitivo. Ele não quer também deixar o Putin ser mais forte, mais poderoso do que ele ainda. Pois né? No fim das contas, são pessoas que estão ali tomando as decisões, né? Que também têm emoções e vontades muitas, e ego e por aí vai. Egos, idades, faixas etárias parecidas. Isso é um dado curioso, né? Os grandes, as lideranças do mundo hoje são pessoas com idades avançadas. Você imagina que normalmente uma pessoa mais velha, mais madura, ela é uma pessoa mais ponderada, menos rígida, menos inconsequente.